transformando livros em peças teatrais. E nós todos aqui, a Rádio Rio de Janeiro, firme ali do lado, acompanhando, é um dos nossos parceiros mais fiéis, essa companhia teatral, e que está trazendo uma novidade, essa novidade de trazer para a Ilha do Governador, no novo espaço cultural, uma peça de teatro. Então, com vocês, nosso querido Kaique Assunção, diretor, historiador, pesquisador, ator, e que faz com que a gente viaje no tempo todas as vezes que está com uma peça em turnê. Kaique, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez, Cláudia. Ao Movimento Espírita em Foco. Eu não sei se a última vez que eu venho aqui foi esse ano ou se foi ano passado. Não me faz esse tipo de pergunta no ar. Mas é um prazer mais uma vez estar aqui com a plateia aqui nos assistindo maravilhosa, de velhos amigos. E sim, né, vamos tocar aí a cultura espírita na Ilha do Governador, que estava parada há muitos anos, né? Muitos anos. Eu hoje comentei cedo, quando nós chegamos aqui na rádio, a última vez que eu vi uma situação desse tipo acontecer, eu acho que foi contigo mesmo, lá no Arena. 2000. Já tem, não fala data, a gente fala que tem muito tempo, não precisa dizer em que 2000 era, porque a gente está em 2025. Aí você vai me dizer aí que foi o ano 2000, são 25 anos. 2017, eu acho. Já melhorou um pouquinho. Então tem bastante tempo que a gente, na ilha em si, não tem um trabalho, né, de público para o público tão grande assim quanto uma peça de teatro. E nós ficamos felizes de saber que mais um espaço cultural está sendo aberto. Exato, é um espaço cultural alternativo muito bacana, né? Que nós acho que as atenções têm sido em torno do Teatro da Ilha, que é o antigo Lemos Cunha, que a gente se apresentou muito. Rádio Rio de Janeiro fazia os shows lá, né? Fazíamos. E a gente fica feliz com essa reabertura do Lemos Cunha, que agora é Teatro da Ilha. Porém, a gente fala de um outro espaço, que é dentro do Ilha Plaza, um cine-teatro dentro do Ilha Plaza, aproveitando a instalação de cinema. E é uma iniciativa do meu amigo Rodrigo Rodrigues, que faz várias peças teatrais aqui na ilha e pelo Rio de Janeiro, e ele sabe da seriedade do nosso trabalho. Eu já trabalhei com ele algumas vezes nas peças dele, né, fazendo alguma coisa de cenário virtual, etc. E aí ele chamou a gente para estar basicamente ali nesse movimento de inauguração desse novo espaço na ilha, hiper bem localizado, dentro do Ilha Plaza, né? E é uma sala belíssima, com todo conforto, e vamos estar lá. Mas posso falar peça ou ainda não? Daqui a pouquinho. Hoje nós fizemos esse comentário cedo também, a vantagem, né, de um teatro dentro de um espaço que é composto por várias outras atividades, porque o teatro dentro de um shopping, assim como dentro de um conglomerado comercial, como é o caso do Imperato, e aí eu estou citando aqui o Imperato para dizer para vocês que é uma emoção que eu me lembro e eu me arrepio até hoje. Aí sim, vou falar porque há pouquinho tempo, está quase 2 anos, quando nós fomos ao Imperato assistir a peça teatral e levamos um susto porque estávamos sentados, nos sentamos, eu estava acompanhando o presidente da rádio, então, à época, o Roberto Vitorino, e quando nós nos levantamos, eu olhei para trás, que precisava sair de onde estávamos para subir no palco, e eu quase caí quando eu olhei e só víamos cabeças e semblantes. O teatro lotado para assistir uma peça teatral. Aí você pensa num espaço como o Imperato, que é um espaço cultural conhecido na cidade do Rio de Janeiro e até fora do Rio. Sim. Muita gente conhece aquele espaço. E ele se abrir para receber uma peça teatral e o público responder tão positivamente quanto respondeu, a ponto de lotar. E quando nós saímos, ficamos sabendo que tinha gente do lado de fora que chegou e não conseguiu entrar. E aí a gente fala de um espaço que cabem 600 pessoas. E estavam lotados. Esse espaço aqui da ilha não é tão grande assim, mas é um espaço grande também, né? Kaique vai nos dizer quantos lugares tem, e a gente quer ver isso lá. A Rádio Rio de Janeiro quer ver isso. Porque é importante demais para o movimento espírita que isso seja feito de forma a atingir pessoas. A pessoa não precisa ser espírita para entender uma peça espírita, porque a história ela é contada, né, na sua integralidade. Então, é importante demais. Né? Quando a gente fala que alguma coisa está sendo feita em benefício da rádio, para nós é uma gratidão muito grande, porque a rádio ela sobrevive dessas atividades que são realizadas até mesmo por terceiros. Mas o importante é a gente ver que as pessoas ficam curiosas
para ver um livro transformado em peça, e essa peça que eu já assisti algumas vezes, cada vez que Kaique abre uma temporada dessa peça, tem coisa diferente. Aí agora você pode falar da peça. Né? A gente... É engraçado, uma coisa, eu vou fazer uma volta, porque a gente já tem 28 anos de atividades ininterruptas. Eu posso dizer que nem a pandemia freou a gente, porque a gente refez tudo e foi fazendo algo virtual, etc. Né? Então, 28 anos de atividades culturais espíritas. Eu comecei, inclusive, na Mocidade do Humildade e Amor, Irajá. Eu sempre gosto de falar isso, que isso é um trabalho de mocidade, até para que os jovens possam, que são a continuidade de uma maneira ou de outra, possam se sentir incentivados, né? E então a nossa atividade depois da pandemia, que para a atividade teatral a pandemia foi muito proveitosa, né? Teve para nós, claro, né? Nos deu um tempo de repensar tudo, nos deu tempo da gente rever questões técnicas, etc. Então, após a pandemia, acho que até a Cláudia uma vez falou sobre isso aqui, o quanto mudou artisticamente as peças da companhia teatral antiga Mensageiros, que depois eu achei por bem até chamar de outro nome, Renovarte. Então a gente refez há 2000 anos, fizemos Brasil Coração do Mundo, refizemos 50 anos depois, todas com um absoluto sucesso, cenário diferente. Agora, eu acho que as pessoas sabem que eu gosto muito de trabalhar com um cenário virtual, né? E é uma peça as peças, né? Que elas utilizam a linguagem teatral do ao vivo com a linguagem do cinema, e a gente chama de teatro interativo ou multimídia, né? E foi até isso que eu fiz, inclusive, para esse Rodrigo Rodrigues, né, que chamou a gente. Ele fez uma peça infantil belíssima e a gente montou todo o cenário virtual dele. Olha como é que as coisas são. Agora, a gente recebeu esse convite de fazer uma peça espírita nesse novo espaço. De maneira que, em Há 2000 anos, por exemplo, a gente faz os nossos próprios vídeos. A gente reproduziu a Roma Antiga, a Jerusalém da época de Jesus, a Pompeia, além dos cenários físicos também. Fizemos a mesma coisa nos 50 anos depois. E claro, esse ano, devido ao sucesso de Há 2000 anos e 50 anos depois, tínhamos que estrear outro romance do Emmanuel. E aí reestreamos 50 anos depois também toda renovada, né? Inclusive parte Há 2000 anos especificamente, boa parte da trilha sonora também foi composta por nós e é muito bonita. Modéstia à parte, é muito bonita. E o Renúncia reestreou esse ano no Teatro João Caetano com absoluto sucesso. Já passamos pelo Teatro Miguel Falabella, já viajamos para Minas Gerais com essa peça, íamos a São Paulo também esse ano, mas não deu pé. E agora é essa peça que vai estar na Ilha do Governador, em benefício da Rádio Rio de Janeiro, nesse novo espaço. É um cine-teatro e Ilha Plaza. Eu só não sei se o nome dele ainda é esse ou não, se é provisório. Nós pesquisamos, né? Nós, entre aspas, tá? O pessoal do digital aí, que são os cabeças do mundo digital, e continua sendo, né, cine-teatro Cinecist. É isso aí. Então, é um espaço em que nós vamos poder estar confortavelmente, porque você dentro de um shopping você está seguro, né? Um espaço que você chega lá e tudo está ali à sua disposição. Para peças que vão acontecer final de tarde, é uma coisa maravilhosa, mas o que nos enche de felicidade e de orgulho é que é uma peça espírita. Voltando ao episódio do Imperato, que para nós, eu tenho certeza absoluta que foi um grande sucesso para eles que estavam lá, mas para o próprio Imperato em si, porque quando você fala, vai pegar um livro espírita e transformar numa peça teatral. Talvez as pessoas ainda não tenham entendido o quanto a sério esse trabalho é levado, e o quanto profissionalismo e quanta qualidade tem num trabalho como esse. Porque é um trabalho de qualidade, não é simplesmente pegar, subir no palco e representar as falas daquilo que Emmanuel escreveu, não. Você, com esse tipo de peça, você é transportado para aquela época em que aquelas situações reencarnatórias foram acontecendo e que marcam a história da humanidade. Porque quando nós falamos de Emmanuel, nós estamos falando de uma persona que faz parte da história da humanidade. Não é? Mesmo outra religião exalta a existência do senador Públio Lentulus, porque eles têm, inclusive, documentos que atestam a existência dessa persona. Ele esteve ali, né, a época de Jesus, a religião que se formou a partir, né, do cristianismo
reconhece a existência de Públio Lentulus e ele marcou uma história. Marcou parte de uma história do início do Novo Testamento, do início da evangelização planetária promovida pela Boa Nova. Então, trazer isso para o mundo espírita, que se dedica a compreender o processo reencarnatório e todas as questões ligadas às nossas experiências atuais, que são, né, na verdade, uma sombra, né? São uma continuidade do que nós fizemos em outras oportunidades, em outras vidas, como as pessoas costumam falar, é importante demais. E a doutrina espírita está tendo agora, nesse século XXI, uma oportunidade única, que é a oportunidade de demonstrar por que nós somos a terceira revelação. De onde vem essa certeza que todos os espíritas têm dessa continuidade da vida? Esse trabalho de Emmanuel com Chico, ele abriu os olhos, assim como do próprio trabalho do André Luiz, abriu os olhos da humanidade, não só apenas do movimento espírita, para essa realidade. Embora, hoje em dia, tudo isso seja buscada uma confirmação através da ciência. A ciência busca confirmar a reencarnação, busca confirmar a sobrevivência do espírito, busca confirmar a preexistência. Quando fazem relatos, poucas semanas atrás eu li um material maravilhoso sobre uma criança de poucos anos, deve ter 3 anos, 4 anos, ou talvez até menos, que toca piano lindamente. E a ciência... Fora aquele menino médico, né? É obrigada a entender que ele não está tocando piano agora porque ele aprendeu a tocar piano, mas sim que ele nasceu sabendo tocar piano. Então, isso, para a doutrina dos espíritos, é um atesto extraordinário. Então, quando nós estudamos doutrina espírita, nós precisamos entender, não é isso, Kaique, que é a proposta, né, da arte, que isso está em tudo na nossa vida. Então, atender ao chamado, quando nós fazemos, vai até lá, assiste o filme, assiste a peça, é uma oportunidade de nos olharmos aquilo que a doutrina espírita propõe por um outro prisma. O prisma daquilo que é aceito e reconhecido como verdade, que é o que a ciência propõe. Aliás, dito pelos espíritos, né? O dia que a ciência demonstrasse algo que fosse diferente daquilo que a doutrina espírita e provasse, nós ficássemos com a ciência. Só que a ciência está comprovando aquilo que a doutrina espírita falou. E isso, numa peça de teatro, é importante. Sim, Renúncia fala muito sobre isso também, né? Sobre, além da sobrevivência do ser, da alma e das tramas através da reencarnação, eu vim pensando sobre isso, que Renúncia fala que o amor vence sempre, que as pessoas que se amam nunca estão separadas, né? Renúncia, para quem não sabe, é a obra do Emmanuel, pelo Chico Xavier também, né? Conta a história de Alcione na França, do rei Luís XIV, e que nos remete a uma outra época histórica, que não é a Roma Antiga. É o único dos romances do Emmanuel que foge, né, a Roma e nos remete à França do rei Luís XIV, que também nós temos igualmente aqueles figurinos, perucas, anáguas. Também reproduzimos em telão a França, a Espanha da época. E, sinceramente, não estou fazendo aqui propaganda, né, falsa, não, mas Renúncia, Cláudia, tem sido reconhecida como a nossa melhor peça na atualidade. Engraçado, né? Que muita gente prefere até o Renúncia há 2000 anos, falando da montagem que nós promovemos. E então isso deixa a gente muito feliz, claro, né? Mas ao mesmo tempo tem a responsabilidade, porque não dá para deixar a peteca cair. E aí, claro, a gente vai ter projetos futuros, se Deus permitir, a gente vai fazendo, contando essas histórias enquanto Deus permitir, né? Histórias que, no final das contas, acho que nem é o objetivo da Rádio Rio de Janeiro primordial e nem o nosso, de fazer proselitismo barato, porque isso empobreceria muito, né? Mas de falar de histórias, contar histórias e contar casos que nos levem à reflexão sobre algo mais, algo além da vida, e que a partir desse algo mais, desse além da vida, a gente possa repensar a nossa relação conosco, com o próximo e com o mundo. Então, acho que, na verdade, é isso, se trata disso, da gente se consolar ou rever as nossas posturas através dessas histórias, né? E aí, realmente, Renúncia, de todos esses romances, é o mais próximo da nossa época e que traz uma identidade a mais conosco, que ali, no final das contas, são arquétipos de personagens que estão vivendo aí até hoje, né?
casa, descasa, eu quero casar, aquele homem é meu, não é. E, enfim, né, o fanatismo religioso que, infelizmente, atropela o amor verdadeiro, a falsidade, a frivolidade, né? A gente vive num mundo cada vez mais frívolo, como era a época do rei da França, do rei Henrique Luís XIV, né? Então, assim, é uma história atualíssima que tem sido considerada a nossa melhor montagem até agora. Quer dizer, nesse pós-pandemia, né? Quando nós falamos de montagem, aí nós voltamos outra vez a essa questão da apresentação da história. Uma história ela pode ser cativante ou frustrante, dependendo da forma como ela é apresentada e como ela é contada para as pessoas. Porque nós precisamos entender que cada um de nós é um ser único, então o nosso entendimento ele não é igual. O que uma pessoa entende, a outra não vai olhar nem perceber aquelas mesmas nuances, vai perceber nuances diferentes. E aí, voltando à questão da montagem da peça, da questão do cenário virtual, que diminui a quantidade de coisas, né, que estão ali fisicamente, né, sobre o palco, e talvez até exporte o ator para uma realidade de mergulho mesmo, porque como a coisa é virtual, você fica meio, imagina um cenário que talvez não pudesse ser feito fisicamente, de um prédio histórico extraordinário que tem, sei lá, 4 metros de altura ou algo mais, e isso é possível com esse cenário virtual. Você olha aquele prédio, é como se você estivesse do outro lado da rua, olhando um prédio ali no palco, embora seja uma imagem. Fisicamente ele não está ali, é uma imagem, mas você consegue se sentir olhando para aquele prédio. E aí você falou da montagem de Renúncia. Então vamos falar um pouquinho sobre os atores que compõem essa montagem atual. Nós temos alguns rostos antigos e novos rostos, né? A Ingrid Borges, que faz parte da Oficina de Arte Espírita, continua. A Priscila Pereira, inclusive a nossa ponte com instituições aí não espíritas, né, que nos ajuda a divulgar. E muitos desses teatros, inclusive a Priscila, que faz essa ponte conosco para nos apresentarmos, pode-se dizer que essa apresentação a gente também deve à Priscila, porque a Priscila, que era amiga do Rodrigo, me apresenta, né? Temos o nosso iluminador, o pessoal da técnica, o Eudásio. E aí nós temos pelo menos 3 atores novos, né? A Ingrid faz a Suzana, a Priscila faz a Madalena, que já estão há algum tempo conosco. A gente fala novo, né? Que eles vão estrear agora, ou estrearam ontem, que são talentosíssimos. Um deles é o Felipe Pedrini, que é um dos melhores atores com que eu trabalhei. Ele faz o Carlos, está por aí imerso na arte, acho que até agora ele está fazendo até doutorado aí em artes cênicas, etc. E ele trouxe para nós uma parceira de cena, que é a Júlia Zimmermann. Eu sou péssimo para nome, gente, é Júlia, me perdoe, Júlia, se estiver vendo, que ela faz Alcione. Carlos, eles já são velhos amigos, ela inclusive estudou fora do país teatro, né? E fez alguma coisa também aí a nível de audiovisual. Então ele como Carlos e ela como Alcione, eles têm uma sintonia muito grande, uma química muito grande, e são atores que trouxeram todo um cadebal para a companhia e que deram uma outra face à Renúncia. Eles protagonizam a peça, né? E tem muitos elogios a eles. Temos também um outro companheiro, que ele é um bandista e é ator também, faz audiovisual, tem igualmente experiência, que é o Anderson Ribe. Mas o Anderson foi engraçado, porque ele foi sugerido meio que pelos espíritos, né? Porque ele começa a aparecer como sugestão de amizade, e um dia eu chego e comento. Eu vou adicionar esse cara. E aí, a partir de adicionar no Facebook, eu não fazia ideia de quem era, ele era ator e tal, eu vou conversando. E ele já tinha feito lá, pedido aos guias dele que trouxessem ele para um trabalho desse, né? Então, essa conexão foi muito interessante. Esse, basicamente, é o elenco de Renúncia. Porém, nós temos, aí eu falo com todo carinho, todo orgulho, a minha filha, a Laura Wolff, que vira e mexe também faz Alcione, que tem rasgado muitos elogios. Ela já começou a fazer teatro, já tem uns 2, 3 anos, né? E quando ela faz, que a gente tem esse revezamento, né? A gente tem outras pessoas no elenco que são, não vou dizer stand-in, mas são pessoas que fazem uma apresentação ou outra, que é o Cláudio Eiros, nós temos a Marli, nós temos a Adriana Luna, a Marli Sucar, que são pessoas que também se revezam nesses personagens, né?
E a Laura é uma delas. A Laura vira e mexe, faz Alcione, gente. A gente foi aonde que a gente se apresentou? Rapaz, onde foi? Felizmente, muita apresentação. A gente sempre, graças a Deus, tem muita. Nova Iguaçu, não, Nilópolis, no teatro daquele centro espírita lá de Nilópolis, Leopoldo Machado. Quando acendeu as luzes, quem fez nesse dia foi a Laura, né, a Alcione. Tava todo mundo chorando. Ah, gente, aí o pai, coração de pai, né, bate forte, fala alto. Então, o resumo são essas pessoas no elenco e na técnica, né? Às vezes a Laura também trabalha na parte técnica. Em resumo é essa. E Renúncia continua firme e forte aí enquanto Deus permitir, enquanto também a federação nos der autorização, a gente segue firme e forte. Aí falando em federação, que talvez seja essa grande curiosidade do público, né? A gente fica escutando, porque um outro meio de comunicação para a massa, às vezes tem mais, né, entrada em mídia para divulgação do que o próprio teatro em si. Então, quando vai acontecer quando vai acontecer a estreia de um cinema baseado numa história, e principalmente se for ligado à religião, a gente começa a ouvir falar muito antes, né? Porque sabe que tem toda uma problemática, tem a questão de direitos autorais, é roteiro que é feito, porque nem a peça nem o cinema é ipsilítero que está escrito no livro, é preciso fazer uma adaptação, né? Uma coisa é igual a gente falar e escrever. Quando você fala com alguém, a fala ela tem um caminho para o entendimento da pessoa, mas quando você escreve, o caminho é outro, porque são vários entendimentos diferenciados e não tem a argumentação. Falar, você argumenta, mas quando você escreve, não tem argumentação, porque você dá a coisa pronta para a pessoa. Aí vamos falar de teatro, como é que se constrói, e você vem aí ao longo desses 30 e tantos anos, construindo, né, imagens que ficam gravadas na nossa memória. E eu vou dizer para vocês que ficam gravadas na nossa memória porque houve uma apresentação de Ave Cristo. Não vou falar o ano. Houve uma apresentação de Ave Cristo em que, por acaso, né, a Ave Cristo, né, houve a intermediação da Rádio Rio de Janeiro, num teatro espetacular em Niterói, de que não é fácil entrar coisas religiosas nesse teatro. A gente já entrou, já esteve no Municipal de Niterói, já esteve no Teatro Niemeyer de Niterói, e foi a apresentação do Niemeyer que depois chamou a nossa atenção. Nós somos de Niterói, conhecemos aqueles que pedem, porque a gente tem que ter os caminhos para chegar. E aí a direção do teatro depois, que ficou e assistiu a peça inteira, veio fazer um comentário conosco em outra oportunidade, quando nos encontrou em alguma coisa que estávamos fazendo no movimento, e dizer que não imaginava qualidade de apresentação, nem uma sequência tão lógica numa peça espírita. Eu falei, pois é, porque vocês têm uma ideia diferente de religião. A peça está dentro da filosofia religiosa espírita, mas ainda assim é uma história. E aí eu expliquei para ele, uma história que faz parte da história da humanidade. Porque essa peça, Ave Cristo, por acaso, também é o primeiro romance, né? De Emmanuel, né? Com Chico. E é o meu preferido. E é o preferido de muita gente, né? Ele falou, mas por que esse nome? Eu falei, eu vou te contar o que eu sei que pode ser realidade ou não. Ave Cristo foi a maneira como o Espírito se apresentou para Chico para começar a escrever. Mas a frase Ave Cristo está na história da humanidade. No momento daquela conturbação de mata os cristãos, faz isso, faz aquilo, existe uma frase que está nos anais da história em que um espírito se apresenta, um espírito protetor, né? E principalmente protetor do Evangelho, né? Das Boas Novas, e diz Ave Cristo para os generais. Aqueles que vão viver para sempre te saúdam. Porque estava nascendo ali naquele momento a Igreja Católica baseada no cristianismo. Então ele se apresenta assim para aqueles que seriam os generais, os comandantes, porque ela nasceu assim sob comando de ferro e fogo, com essa frase Ave Cristo, porque não era Ave César. É isso aí que eu ia falar agora, né? O Ave César era o cumprimento ao imperador do mundo. Então o Espírito se apresenta e fala Ave Cristo, porque é ele quem comanda o planeta, não é César. Então eu falei isso para o diretor e ele ficou assim me olhando. Eu falei, pois é, doutrina espírita é história também. E isso está nos anais da história da humanidade. Busca pesquisar que você vai encontrar. Então, assim, essa questão cultural, para nós sabermos de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde estamos caminhando, é importante.
Porque quem não sabe de onde veio também não sabe para onde está indo. Para saber os caminhos que você vai trilhar daqui para frente, você tem que saber por onde você já andou e qual é o terreno que você pisa hoje. E a doutrina espírita faz essa proporcionalidade, né, dividindo o nosso caminhar pelas reencarnações nesse projeto, do antes, do agora e do futuro. Então, como é que é para você? E a gente sabe que os livros eles têm direitos autorais, né? Alguém detém o direito daquele livro que ele é comercializado, ele é vendido. Como é que se consegue espaço para que um órgão, né, e nesse caso aí a Federativa Brasileira, permita que o livro possa ser transformado em peça? Então, é uma excelente pergunta, acho que raras vezes me fizeram, acredito que já tenham feito. Bem, em primeiro lugar, quando você faz uma peça espírita, o movimento espírita é livre, né? Ao contrário, por exemplo, se eu for fazer, vou citar como exemplo, alguma coisa da Igreja Universal que pertence àquele grupo de pastores, né? É uma outra história. Então, por exemplo, quando eu fiz Bezerra de Menezes, foi livre, ponto final. Se eu criei o Céu e Inferno de Allan Kardec, é livre, porque já é de domínio público, só tive que arranjar uma edição em francês do século XIX, que eu arranjei e traduzi. Então, o que a Federação Espírita Brasileira responde, né, a gente tem que responder, é porque boa parte das obras do Chico Xavier, e ainda na época, em vida, encarnada, ele deixou os direitos autorais para a FEB. Então, quando a gente vai falar dos romances do Emmanuel, do André Luiz, enfim, Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, que a gente fez, a gente tem que pedir autorização à FEB, que detém os direitos da obra. Na época, a primeira vez que eu fui lá, em 1997, era ainda aqui no Rio de Janeiro, na Rua Souza Valente, eu tinha 17 anos, quando a gente foi pedir, a gente foi recebido muito gentilmente, aí minha mãe, né? E um outro ator da peça também, que já não está há muito tempo, pelo seu Giovanni Borges de Souza, né? Então ele perguntou quais eram os nossos objetivos e conversou com a gente, etc, etc. Depois envia-se o texto, eles analisam, aí perguntam mais ou menos como vai ser o processo, onde vai estar e tal. Mas acredito que, para mim, em geral, a FEB já me conhece há quase 30 anos. Então, acredito que eu já tenha uma espécie de carta branca, acho, né? Porque acho que muita gente do movimento espírita já me conhece há muito tempo, né? Agora, a gente fala dessa questão, aí depois eu registro a minha versão do texto, né? Isso é uma coisa que lá atrás eu não dava muita importância, mas de 2010 para cá eu comecei a registrar tudo. Tenho a minha versão de renúncia de Ave Cristo há 2000 anos, assim, registrada no meu nome. Agora, do meu ponto de vista, do meu trabalho, eu deixo muita intuição me guiar. Muito mesmo, a intuição me guiar. Claro que eu penso a nível de mercado, a gente pode falar de um mercado espírita, porque o público espírita é um mercado consumidor de arte espírita. Exatamente. Ponto, final, né? O que o público vai se agradar? E eu tenho essa vantagem porque eu estou dentro do movimento espírita do Rio de Janeiro. Eu sei o que pode agradar ou não, eu tenho a minha visão, né? Na escolha do tema, e a partir daí eu faço a revisão ou a adaptação do texto. No caso de renúncia, eu fiz a revisão, tiro algumas coisas que eu acho que para lá atrás funcionaram, hoje talvez não funcione, acrescenta cena nova, né? Por isso que às vezes eu falo, mas eu já assisti há 2000 anos, 20 anos atrás, assistam de novo porque é outra coisa, né? Eu estou sempre mudando, eu sou muito teimoso com relação a isso e inquieto, eu estou sempre mudando. E a partir daí eu trabalho o texto, aí depois a concepção cênica, como vai ser cenário, quantos atores, figurino, música, o que eu quero com isso, né? E a partir daí pesquisa, laboratório, ensaios e aí produção. Agora, a produção, agora algumas curiosidades, né? De todas as peças que eu fiz, 16 ou 18 peças espíritas, inclusive infantil, há muitos anos eu fiz peça infantil espírita. A mais cara, de longe assim, a mais cara foi Brasil, Coração do Mundo, porque envolveu muita tecnologia, um elenco virtual, mas era um elenco de acho que de 40 pessoas, e ali tivemos algumas pessoas, já que se tratava de vídeo, né, uma peça virtual, que fazem trabalho na Globo, né? Por exemplo, o que fez o Benjamin Constant
conosco na peça Brasil, Coração do Mundo, está atualmente na Globo, fez aquela novela Vai na Fé, está na Globo fazendo novela. A Ana Carolina Rainha, que fez a Princesa Isabel, fez a Darcy Vargas em alguma coisa da Globo. O que fez o Tiradentes, ele participou daquela novela Nos Tempos do Rei, onde ele fez o fotógrafo Marc Ferrez, né, que é um dos fotógrafos preferidos de Dom Pedro II, entre outros, né? Então foi tudo muito caro, questão de projeção, etc, etc, etc. Agora, esse caro, para nós, nos trouxe uma outra visão, por exemplo, que a gente utiliza, falando de multimídia, de telão, de projeção, de concepção de cenário, que a gente aproveita em A 2000 Anos, aproveita em Renúncia e vamos aproveitar nas nossas próximas montagens. Agora, isso deu... Entende o que eu quero dizer? Foi caro ali para aquele momento, mas trouxe outros frutos para outras peças. Eu estava esperando você chegar nesse ponto para fazer 2 comentários que eu gostaria que você explicasse. Primeiro, quando você fala em custos de qualquer coisa que se faça, nós vamos aí partir para dentro da instituição. Se a instituição fizer um chá e se todo mundo se juntar e der as coisas, beleza, tem custo zero e a instituição vai trabalhar as suas obras sociais ou o que quer que ela faça com o retorno daquilo. Mas se ela não fizer uma coisa que tenha um aporte dos seus frequentadores, ela vai precisar investir nos insumos para que ela possa produzir aquilo que ela está fazendo para comercializar. A peça tem muito isso. Aí vou voltar lá à história da questão da época da pandemia. Você falou, eu acompanhei sim de casa, né, porque eu estava sem vir à rádio. Eu acompanhei bastante, ele me mandava as filmagens, né, o cenário como é que era feito, a filmagem, a quantidade de pessoas que estavam ali que compunham, né, o cenário daquela peça que ia ser apresentada de forma virtual, e tanto tinha qualidade que funcionou. E continua funcionando agora. Então, quando você pensa no cenário virtual, você também está pensando no visual que precisa ser bonito. Nós precisamos nos lembrar que, embora a simplicidade seja um dos norteadores, né, da doutrina dos espíritos, a simplicidade não quer dizer ausência de qualidade. Com certeza. Não quer dizer ausência de visual bonito para você olhar e dizer, nossa, que vestimenta linda dessa pessoa. Eu me recordo, a primeira peça que eu assisti desse diretor aqui, que foi há 2000 anos, você sabe o que é que me marcou? Do perfume? Exatamente. Porque quando a peça estava para começar, e ele estava mostrando às pessoas, lembra onde é que era? DCE da UF. DCE da Universidade Lotado, Federal, lotado. O espaço DCE é um espaço cultural da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que tem a sua sede na cidade de Niterói. E aí ele sai da cena com vidrinhos de um perfume. À medida que ele abriu o vidro para a gente cheirar, o perfume inundava o palco. E aí ele explica. Aí que a gente vem entender o que é o pesquisador e o historiador que ele é. Era um perfume que era utilizado naquela época da Roma Antiga. Isso marcou de tal forma, né, porque um dos nossos sentidos mais importantes é o olfato, marcou não só a mim, mas as outras pessoas, que você estava ali olhando para uma situação que estava acontecendo na Roma Antiga. Aquilo ali aconteceu, aquilo foi uma realidade que Emmanuel transcreveu através da pena de Chico e que nós estávamos tendo a oportunidade, conhecedores da história, porque tínhamos lido o livro, todas as pessoas que estavam ali praticamente poderia-se dizer que conhecia a história, porque tinha lido o livro e foi ao teatro levado pela curiosidade, e você se sente transportado para aquela Roma por causa do olfato de um perfume. Então, isso é algo que quem vai assistir peça espírita precisa levar em consideração, que aquilo que está ali sendo apresentado, aquela situação que ali está sendo apresentada, ela tem um trabalho extraordinário profissional, um trabalho que é feito por pessoas que pesquisam para entender o que é que acontecia e consegue mostrar de forma física. E uma outra peça, essa aí já foi no Ave Cristo, quando você mostrou a armadura, né? Foi quando eu comecei a importar, o general usava, armaduras da mostrou a Roma armadura e a gente ficava olhando para aquela coisa lindíssima. E aí quem teve a oportunidade de ir no Fernando Torres depois, viu lá uma exposição de várias vestimentas, Deus me livre, coisa de plástico, de vários materiais que eram utilizados naquela época. Então, o objetivo da peça espírita é tornar mais palatável para quem está assistindo a peça algo que está escrito e que você é passivo.
quando você está lendo alguma coisa, você passivamente você está lendo aquilo ali, mas quando você está próximo, quando você vê um ator ali de carne e osso, uma pessoa que você vê até fazendo a arte em outros meios de comunicação, você vê que aquilo tudo ali é algo que é uma realidade, que não é uma utopia, que a doutrina não está contando uma história com E, mas está contando uma história com H, uma história que é realidade. Então, assim, a gente fica, a Rádio Rio de Janeiro se sente assim, honrada, né? E eu conhecia o Kaique dessa época, conheci primeiro ele como ator e diretor, e depois, quando eu cheguei à rádio, encontrei aqui o Kaique, né, com o Gerson, né? Gerson foi uma das pessoas que até trabalhou como ator no Ave Cristo. Então, aquilo ali você vê que é algo que, como meio de comunicação que a Rádio Rio de Janeiro isso é feito de forma a dar ao público uma outra forma dela conhecer a doutrina, de entender as informações doutrinárias. Você tocou nesse lance do perfume, me permita contar uma curiosidade. Eu esqueci o nome do perfume, eu esqueci o material do perfume, mas isso foi em 2004, quando eu estava na faculdade. Eu te falei para não falar de datas. Mas você... Não, mas perfume você conhece depois, né? E aí eu estava estudando exatamente na a Roma Antiga. E aí, poxa, a faculdade, grupo de estudo, foi a época que começou e-mail e rede social. Então foi no meio desse arrobo de rede social que eu comecei a entrar em contato, graças à questão da faculdade. Eu estava estudando Roma Antiga na faculdade e entro em contato com gente da Itália, gente da Europa, não sei o quê. Então, para mim, a minha cabeça quase explode ali por causa dessa efervescência cultural que antes não era possível, porque você só podia falar por carta e livros e era tudo muito frio. E a internet acaba ligando a gente instantaneamente a pessoas do mundo. E foi quando aquilo ali começou. E aí eu começo a saber como eram os cortes de roupa na Roma Antiga, como era o detalhe dos penteados, de sandálias, que eu também remontei as sandálias, e aí começa a trazer objetos da Roma Antiga de metal, quer dizer, reconstituição, né? E esse perfume foi uma das coisas que mais encantou, mas engraçado, eu não me lembro mais o nome do perfume, eu não me lembro mais do que ele era feito, mas eram coisas que a gente encontra na natureza até hoje, mas era um cheiro fortíssimo. Muito. E aí eu dei essa volta, isso veio de Pompeia, alguma coisa assim em Pompeia, que descobriram uma perfumaria em Pompeia e a partir dos extratos que ficaram no vidro, eles conseguiram fazer uma reconstituição microscópica do que aqueles perfumes eram feitos e a partir dali remontamos, né? Você vê como é que foi a pesquisa. Mas é engraçado, eu dei essa volta para explicar e falar isso, que a gente vendeu a casa onde ficavam guardadas essas coisas para levar para outra casa. Cláudia, deve ter um mês, talvez, ou um pouco menos, eu peguei esse vidro de perfume seco, porque as pessoas botavam o perfume, né? As pessoas, era só para cheirar, mas todo mundo botava. E aí era um vidrinho desse tamanho assim, que secou. Pequeno. Mas até hoje o cheiro... O aroma permanece. Né? E se expande, né? Então esse vidro existe até hoje e o perfume está lá e não me desfiz. E as pessoas comentam também muito da adaga, né? Eu fui no Arauto de uma Nova Era, o palestrante que estava lá, o Anderson, ele estava comentando, mais ou menos o que você comentou, mas ele comenta da adaga romana, que eu passei para o público, né? A adaga é belíssima, que existe até hoje no nosso acervo. E eu tentar descrever que ela é cheia de arabescos do fundo do mar e é em formato de sereia. Sereia é da mitologia greco-romana, né? Belíssima aquela adaga, existe até hoje. Então, isso para vocês entenderem o objetivo desse bate-papo com o Kaique, é para a gente entender o que é o teatro espírita. Não é só algumas pessoas que se juntam e dizem, vamos subir ali no palco, vamos improvisar uma roupa, vamos, né, as mulheres usavam roupa comprida, então vamos pegar uma saia qualquer, vamos colocar, não é isso. Esse tipo de teatro altamente profissional que a Companhia Renovarte apresenta é resultado de pesquisas, é resultado de muitos estudos. E para nós que vivemos pelos sentidos do nosso corpo, isso é extremamente importante. São coisas que marcam, né, a oportunidade que a gente tem de estar ali assistindo uma peça e que nunca mais a gente esquece. Passado aí os anos, que não importa quantos, eu até hoje não me esqueci dessa cena do perfume. E para mim foi algo extremamente importante, porque quando ele deixava a gente pegar o vidro, etc. e tal, e destampava e o aroma... Passava pro público, né? O aroma inundava, você se sentia lá. E ele fez isso depois de uma cena em que uma das
das personagens, né? Fazia lá uma coisa muito importante, o perfume desenvolvia ali um papel no meio daquele relacionamento em que era apresentado ali na peça teatral, e eu acho isso extremamente importante para a gente entender quando a gente fala de uma peça espírita de qualidade, até porque a rádio ela tem um código de ética. O nosso código de ética nos coloca numa posição de quando nós oferecemos ao público uma informação sobre algo que está acontecendo, é porque é uma informação que foi checada por nós. Então, raramente, quando o Kaique estreia uma temporada de uma peça, raramente não tem alguém da rádio lá, né? Fui muitas vezes, né? O Gesto estava sempre, o Vitorino foi algumas vezes, hoje em dia tem outras pessoas que estarão lá no dia em que a peça estiver acontecendo aqui na ilha, então a gente vai lá e checa as coisas, a gente observa, a gente presta atenção. Esse é um fato. E aí a gente vai para o segundo pilar dessa questão, né, de termos um teatro feito por essa companhia, que é a pessoa que representa esse teatro, que é o Kaique. Quando o Kaique chegava, agora ele vem pouco aqui na rádio, vou começar a te cobrar. Tá? Ele vem pouco aqui na rádio, ele vinha mais quando tinha uma peça para estrear, ele estava sempre aqui, a gente estava sempre batendo papo, mas a gente entende que todos nós que víamos muito a rádio, hoje em dia, a gente vem bem menos. Por quê? Porque a vida ganhou um formato diferente para todos nós, né? Então, nesse formato diferente, nos prende, às vezes, no nosso trabalho, nas nossas profissões, no que nós fazemos lá fora, porque todos nós temos profissões e trabalhamos, ele é professor, sou assistente social, tenho meus trabalhos, então a gente está sempre fora, né? Mas tem aquele dia que a gente dedica a vir à rádio. E quando a gente conversa com ele e ele mostra, né, um resumo da peça, ele fala dos cenários, ele fala das coisas que está acontecendo, a gente fica ali naquela curiosidade de chegar lá e querer ver, de querer entender o que está acontecendo, de querer que o público também faça isso. Então, é um convite esse que a rádio está fazendo. Nós passamos os últimos meses, a partir do mês de junho, falando para o nosso público o quê? A rádio completou 54 anos. E todos os anos nós temos uma frase que foi construída quando a rádio fez 50 anos, que é o seguinte: a Rádio Rio de Janeiro faz aniversário presente, quem ganha é o nosso público. Nós não temos possibilidades físicas e outras possibilidades, por exemplo, de inundar o espaço físico da rádio de pessoas. Não podemos, não tem espaço físico aqui para isso. Nós estamos aqui num estúdio que, embora amplo, né, mas é um estúdio cheio de câmera, cheio de fio pendurado para lá e para cá, todos os estúdios são assim. Então, não tem espaço para você ter um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Então, nós viemos de alguns meses para cá fazendo vários programas especiais e convidando o público para esses programas. Pela primeira vez esse ano, nós fizemos ao vivo e a cores aqui um trabalho mediúnico. Trouxemos uma média de pictografia há um mês atrás, Maria Gertrudes, e ela fez aqui a pintura mediúnica aqui na frente das câmeras, na frente do público que estava aqui. A rádio nunca tinha feito isso, foi a primeira vez que a gente fez esse trabalho. E quando ela foi a pessoa que trouxe Maria Gertrudes, ofereceu, a gente conversou aí com o pessoal da diretoria, vamos deixar o público ver como é que acontece a pintura, por poucos minutos em que surge uma imagem maravilhosa e linda como aquela na tela, para que o público entenda que nós, como meio de comunicação, queremos mostrar a realidade da situação, a realidade da doutrina. O nosso trabalho aqui não é ler apenas o que está escrito num livro, falar sobre um livro, porque isso qualquer pessoa pode fazer isso em casa, sentado na sua sala, liga a câmera do telefone e faz, e solta depois no ar. Não é isso. O que nós queremos é sentir a vibração, a participação das pessoas e que as pessoas entendam que todo trabalho ele tem um processo. Então, para nós, essa questão do teatro está para além de contar uma história. É algo que nós queremos fazer com que o público compreenda, que é para o conjunto, para as pessoas poderem ir até o teatro e vibrarem ali com aquela participação, entenderem o que é aquela história que está sendo contada, e ela não vai entender diferente do livro, não. Pelo contrário, vai esclarecer, me corrija, mais, né? O que estiver no livro, correto? E sensibiliza muito mais, né? Porque uma coisa é você talvez ler ou assistir uma palestra sobre um tema qualquer espírita e você vê aquilo representado no palco, bem representado, claro, aquilo sensibiliza muito mais. Acho que se torna algo mais inesquecível, que você repense melhor a vida, né? E as pessoas acham, inclusive,
nos bastidores de uma peça espírita, por exemplo, eu não falo só da minha, ou do geral, as pessoas não têm noção, quer dizer, os médiums têm, né? Dos bastidores espirituais de um trabalho de teatro espírita, resumindo praticamente os mesmos trabalhos que são feitos no centro espírita pelos espíritos, de desobsessão, de cura, são feitos também numa peça espírita, né? Antigamente a gente tinha mais relatos disso, agora nem tanto. E o pensamento vai como um raio, né? Porque a gente vai atraindo aquilo. Quando a gente faz uma peça, por exemplo, Brasil, Coração do Mundo, a nossa mente se volta para aquilo, para aqueles personagens, né? E etc. E quando a gente fez Bezerra de Menezes, um musical, que para muitos é a melhor peça que a gente fez até hoje, porque é uma vida muito emocionante, e que já saiu de cartaz, né, há algum tempo, depois da pandemia. É incrível como o pensamento é como um raio. As pessoas viam muito a equipe do Dr. Bezerra de Menezes trabalhando junto ao público. É óbvio, para qualquer espírita, que vai como um raio, é uma evocação que a gente faz. Não aquela evocação escrita ou que a gente chamamos aqui, não, mas a gente está tratando da vida do cara, são mais um médium. A gente via a equipe do Dr. Bezerra de Menezes trabalhando junto ao público, sabe? E muita desobsessão também. E aí, baseado nisso que você está falando, sim, a questão da desobsessão, vou te dizer que, pessoalmente, quando eu fui assistir a peça lá no Imperato, lá fora, quando eu saí com o Vitorino, e vocês estavam se arrumando ali, se organizando para cumprimentar as pessoas, eu vi muita gente com lágrimas nos olhos, porque as pessoas conheciam em parte, né, a história que ali estava sendo contada, mas não conhecia talvez nuances que você escolheu para apresentar ao público. Então isso toca o emocional e faz com que a pessoa busque talvez revisitar aquela história com um outro olhar, diferente do que ela tinha, que é o olhar comum, né, da comunidade inteira. Eu conheço a história do Dr. Bezerra, o Dr. Bezerra fazia aquilo. Não conhece, não. A gente não conhece. A gente conhece aquilo que se propuseram a escrever sobre ele, mas não conhece os detalhes. Que vão se perdendo com o tempo. Que vão se perdendo com o tempo. E isso é com todas as personagens, isso acontece com todos os personagens. Aí você falou da parte espiritual, dos bastidores da peça teatral. Então vamos falar dos atores. Como é que os atores se apresentam para você, porque vocês ensaiam? Sim. E dentro do ensaio ele existe para fazer correções de postura, né? De maneira de expressão e tudo mais que vocês vão apresentar ali para o palco. Como é isso com relação àqueles atores, principalmente quem faz pela primeira vez uma peça com cunho doutrinário espírita? É uma pergunta complexa que talvez eu não consiga responder em sua totalidade, né? Por exemplo, ensaios. Eu vou sair daqui e vou para o Meyer ensaiar 2000 anos, que a gente vai estar fechando a 2000 anos, né? A gente, como eu falei no início do programa, a gente vai continuar com Renúncia ano que vem, mas o 2000 anos, 50 anos depois, a gente está fechando nas últimas apresentações e mesmo assim a gente não vai ensaiar. Então, a nível assim, material, o ensaio é o mesmo, de corrigir postura. Lá atrás, quando a gente reestreou a 2000 anos agora, eu fiz um estudo baseado na posição das estátuas romanas, para ver como eles se movimentavam e tal. Agora, do ponto de vista espiritual, quando um ator não espírita faz uma peça espírita, aí eu posso falar de mim, né? Porque lá atrás eu já fazia teatro antes de me tornar espírita, e é um choque muito grande, porque eu acho que mexe com muito mais energias, e é uma forma diferenciada da relação espectador-ator. Porque o teatro não é feito só pelo ator. Qualquer que seja a peça, o público ali dentro daquele teatro tem importância enorme no desenvolvimento da peça, né? É uma troca, no final das contas, é uma relação bilateral. Isso aí não tem a menor dúvida. E em se tratando de uma peça espírita, muito mais. Eu vou falar uma coisa aqui que eu estou para falar com os atores, eu não falei com os atores, tá? Eu falo por mim, de já sentir influência espiritual ao longo dos anos, e muitas vezes, isso não sou só eu que falo, médiuns ao longo desses 20 e tantos anos já falaram isso, que muitas vezes eu faço mediunizado. E é engraçado, porque a gente esteve em Macaé agora, fazendo 50 anos depois, que é outra peça também que nós vamos finalizar, para que venha um outro trabalho, que se a Cláudia quiser a gente fala aqui no final. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas é engraçado que só minha filha, Laura, percebeu, né, que eu estava muito tenso com a apresentação de 50 anos depois, porque o romance, quem lê o romance 50 anos depois, é um dos mais complexos e que você olha assim, você precisa rever, porque tem umas coisas ali esquisitas.
E aí, quando você coloca, adapta isso, fica muito complicado, né? E eu estava muito tenso com isso. E a minha filha foi a única que percebeu que quando eu começo a peça, eu dou um revertério, um jeito de falar, mas eu fico meio assim. Quando eu começo a peça, eu escuto uma voz falando, só se concentra que quem vai assumir sou eu. Beleza. E os atores estavam todos mediunizados e não sabiam. Isso aí. Então, você que está aí nos acompanhando pelo AM, nós vamos encerrar essa parte aqui agora, fazer um pequeno intervalo bem rapidinho, para depois nós voltarmos com o Kaique para concluir, porque tem novidade aí, ele vai contar uma novidade para vocês que gostam de teatro, vocês que acompanham a Renovarte. Vem uma novidade aí que eu acho que vai ser legal, vai ser muito boa, mas nós vamos dar uma paradinha, tomar aquela aguinha, né, amigo? Para poder água, a gente tá poder aqui. Refrescar a garganta, e nós voltamos já já. Então, para vocês que nos acompanham pelo AM, ficam os nossos desejos de um final de semana maravilhoso. E a Rádio Rio de Janeiro está esperando você no dia 29, qual é o horário? Às 11 horas da manhã. Às 11 horas da manhã, para a peça Renúncia em benefício da Rádio Rio de Janeiro. Eu sei que vocês vão adorar, porque a peça é linda. Paz no coração de todos vocês e até a próxima semana. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Então, você que estava nos acompanhando, nós demos aquela paradinha, estamos de volta rapidinho para concluir o nosso bate-papo aqui com o nosso querido Kaique, que tem umas novidades para contar para a gente. Ele já falou que algumas peças desse grupo de peças de Emmanuel, que ele vem encenando aí ao longo dos anos, vão se finalizar. Aí quem não assistiu, já foi, passou, né, Kaique? Mas assiste, vai poder assistir as outras. E é sempre muito importante nós nos lembrarmos que há uma coisa extraordinária na Companhia Renovarte, a antiga Mensageiros, que é essa ligação com a Rádio Rio de Janeiro. Na verdade, hoje em dia, eu acho que dentro do Movimento Espírita em Foco e do Movimento Espírita em si da cidade do Rio de Janeiro, poucas pessoas não já ouviram falar e não conhecem as peças que o Kaique, tem levado ao longo desses anos. E esse movimento que está sempre preocupado, com a Rádio Rio de Janeiro, preocupado no bom sentido, porque é um movimento que apoia, que dá suporte. Não foi à toa que nós completamos 54 anos, a gente sempre lembra que a rádio tem uma missão, mas é uma missão que ela jamais poderia cumprir sozinha. O sonho de Geraldo de Aquino, que foi um sonho extraordinário, mas que foi um sonho herdado de João Pinto, que foi quem primeiro pensou na necessidade que o movimento espírita tinha de ter um meio de comunicação de massa. E Geraldo de Aquino transformou esse sonho numa realidade com a aquisição da 1400 AM. E todos os que vieram pós Geraldo, nós, inclusive, que estamos aqui hoje, estamos tentando dar seguimento a essa sequência desse sonho. Hoje em dia, a rádio é uma rádio que também é uma web, ou seja, as pessoas podem acompanhar vários programas, não todos, mas vários programas da rádio pelo YouTube, mas que você tiver um telefone que você possa baixar, radiojaneiro.oficial, você pode assistir, não só ouvir, mas assistir pelo Facebook, você pode assistir também pelo site da Rádio Rio de Janeiro, todas as vezes que nós estamos no ar. Então, nós somos aqueles amadores, como o Geraldo também era, sim. Que estamos tentando fazer o ir de pregar que Jesus solicitou. E ele não solicitou para aqueles que estavam ali. Não eram só os 500 da Galileia que estavam naquela praia lindíssima que ele solicitou que fossem e pregassem. Ele solicitou a humanidade. E nós somos essa humanidade, nós fazemos parte dessa humanidade. E aí, à medida que o tempo vai avançando, século XXI, gente, nós estamos no 3º milênio, os meios de se ir e pregar mudaram. Então, é o teatro, é o cinema, é o mundo virtual, que a rede de internet proporcionou. Hoje em dia, nós temos pessoas assistindo e ouvindo a rádio em vários países do mundo. E isso, para nós, é importante, porque é importante para a rádio ser ouvida em qualquer outro país do mundo? Não. É importante para a rádio cumprir a sua missão de divulgar. Nós não somos uma instituição espírita que estamos apenas divulgando aquilo que a doutrina nos proporciona, mas nós somos uma instituição que queremos mostrar que a pregação ela pode ter várias nuances diferentes. A arte é uma delas.
Então, a gente tem os nossos parceiros, que são companheiros, que são compositores, são cantores, que estão sempre fazendo uma coisa aqui, outra ali. A gente está sempre envolvido com eles, sempre promovendo alguma coisa junto com eles. E temos o pessoal da arte, que é o pessoal do cinema, com quem a gente também fecha parceria, né? Tem o pessoal do teatro, quando a gente fala assim, o que é fechar uma parceria? Basta vocês saberem que é tão importante vocês ouvirem a nossa voz amadora, que o filme de Valdo, né? Que é um filme que deveria ter tido, assim, teve uma visualização extraordinária, mas Divaldo é baiano, nascido em Feira de Santana, a Mansão do Caminho em Salvador, e vocês sabem aonde foi que o filme teve o maior número de assistentes? Cidade do Rio de Janeiro. Nós recebemos cartas de agradecimento de produção do filme pelo trabalho que a gente fez. A gente levou ouvinte para assistir, fomos junto com o ouvinte para cinema mais de uma vez assistir o filme, fomos atrás de atores para fazer entrevista. Isso é maravilhoso. Chegou a vez da obra do André Luiz, Nosso Lar, a gente teve atores que talvez nunca tinham ouvido falar na Rádio de Janeiro, como Ed Celular e outros, nos mandando congratulações de aniversário, etc e tal. A gente tem as imagens, os vídeos gravados, porque foram pessoas que entenderam que o nosso trabalho, a nossa missão é divulgar. Então, quando eu perguntei para Caí agora há pouco, e os atores que não são espíritas, sim, tem muitos atores que estão na peça que não são espíritas, mas que conhecem a doutrina ou alguma coisa da doutrina através dessa arte, né? Sonho de Ed Celular, dito em entrevista, meu maior sonho seria receber uma carta do meu pai. E quem viu, e a gente teve a oportunidade de ir no set de filmagem e ver cenas do filme sendo filmado, a gente via a emoção daqueles atores que não são atores espíritas fazendo a cena. Fazendo a cena. Então, é muito importante para nós da Rádio Rio de Janeiro que a gente consiga apoiar essa forma de divulgação da doutrina, e é importante para a rádio que vocês apoiem essas formas de cultura espírita, que aí vocês não estão apoiando apenas a rádio, vocês estão apoiando essas pessoas que, como o Kaique, se dedicam anos, são 38 anos, gente, isso não é pouca coisa, dedicado a abrir para o mundo as informações que a doutrina espírita propõe. Então, a vida de Kaique aqui hoje tem esse objetivo. Primeiro, é um presente da Rádio Rio de Janeiro para vocês, por todo o apoio que vocês dão à Rádio Rio de Janeiro. É um presente entre nós, entre a Companhia Teatral e a própria rádio, porque nós temos um laço estreito que vem sendo alimentado ao longo dos anos, e a gente faz isso com o maior prazer, a maior lisura possível, e o Kaique responde na mesma proporção, com a maior lisura, com a maior responsabilidade, com o maior prazer. E a gente quer que vocês sintam esse prazer no dia 29. Que vocês estejam lá na sala Cineciste para assistir Renúncia. Nós estamos aparecendo para as pessoas, né, agora que estão nos ouvindo, e vamos aparecer para as pessoas desse espaço cultural como um apoiador. Nós temos plateia hoje aqui, tá, gente? E alguém perguntou aqui onde é, eu vou dizer de novo. É dentro do Shopping Plaza. Do Ilha Plaza. Do Ilha Plaza. É o shopping, né? É o Shopping Ilha Plaza. É dentro do Shopping Ilha Plaza. Então, vocês podem ir até lá, assistir essa peça com todo conforto, vão poder passear no shopping depois, mas o importante é apoiar esse trabalho extraordinário realizado pela Companhia Teatral e lembrar que vocês também estão apoiando a Rádio Rio de Janeiro. Eu já mandei o cartaz, já está tudo certinho, está tudo divulgado, está tudo... Já está havendo os ingressos pela Simpla, então, os ingressos físicos ainda vamos ver, vamos dar informações mais adiante, mas pela Simpla, é importante frisar, já está à venda, e é bom adquirir com antecedência. Inclusive, nós conseguimos, eu esqueci de falar isso, associados da APAI, Associação de Pais e Professores, vão ter ingresso gratuito, que a APAI, já fechamos acordo com a APAI. Pode ir lá, porque a APAI, para quem não sabe, compra esses ingressos, né, e distribui para os professores. Então, podem se inscrever lá, que professores filiados à APAI, graças a Priscila Lanter, ingressos gratuitos. Então, isso tudo é muito importante, porque a doutrina, se ela só vai fazer o papel que ela veio ao mundo como terceira revelação para fazer, se ela puder vivenciar isso com todo mundo. A doutrina ela precisa ser vivenciada dentro da comunidade social na qual nós estamos inseridos. Nós fazemos parte de um escopo que é único.
Mesmo que você não seja espírita ou que você seja de outras religiões, nós temos muitos ouvintes que são de outras filosofias religiosas, que vão aos seus templos fazer a sua prática, mas que gostam daquilo que a doutrina propõe para eles, porque são coisas que, como o Evangelho de Jesus, é para o planeta, é para todo mundo. Então é muito bom, e sem contar que a peça de teatro é uma forma de entretenimento, em que você vai até lá e você vê algo cultural acontecendo. E para nós é muito bom quando isso acontece com a Rádio de Janeiro. Mas uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é quando vai acontecer alguma coisa diferente e a gente consegue contar para vocês. Aliás, esse é um dos objetivos fim de todos os meios de comunicação, né? Estar antenado para ficar sabendo das coisas que estão acontecendo ou que estão para acontecer, que mais ninguém sabe, mas que vocês ficam sabendo porque a gente coloca aqui a nossa voz no microfone, a gente usa os nossas parceiras para poder, e parceiros para poder ficar sabendo das coisas que estão para acontecer, principalmente coisas boas. E Kaique chegou aqui dizendo que tinha uma novidade. Sim, né? Antes de mais nada, a renúncia, né, que continua ano que vem, é uma agenda que a gente vai divulgar aqui. E vamos estar no dia 29 na ilha. Após bastante tempo que nós não fazemos nada na ilha, né? Seria bom reencontrar alguns rostos amigos aqui, do pessoal espírita daqui. Estaremos finalizando há 2000 anos e 50 anos depois, o Teatro Miguel Falabella ainda em novembro. Lá nas redes sociais do teatro vocês têm informações, há 2000 anos todo mundo sabe. Mas por que a gente vai finalizar há 2000 anos e 50 anos depois em breve? Porque vai vir um outro trabalho e, claro, né, a gente não pode pegar e abraçar o mundo, né? Então, esses dois trabalhos cessam momentaneamente, porque é sempre um até à vista, né? Há 2000 anos vai e volta desde 1997 a cartaz. Então, há 2000 anos e 50 anos depois finalizam para que a gente possa estrear ano que vem Nosso Lar, de Chico Xavier. Vamos ver aí, está tudo sendo feito com muito carinho. Nós mostramos aqui a Jéssica, né, que trabalha nos bastidores, o trailer da peça, e tá muito emocionante, porque, como eu falei, né, a gente gosta de trabalhar multimídia. Então, parte da peça é em cenário feito por nós. O Luiz Rivas está nos cedendo alguns dos cenários virtuais dele. Se Luiz Rivas está envolvido no meio, tem coisa maravilhosa aí. E então a gente planeja, né? Eu estou cheio de ideias para essa peça, que aí entra a questão da intuição. A intuição começou a vir, né? Vamos ver se tudo der certo, vamos ter aí conosco, se tudo der certo, dar um passo além. Nós já temos um ator que está conosco há algum tempo, que é o Joe Ribeiro. Você falou do filme Nosso Lar, né? Eu nem comentei isso. O Joe Ribeiro já estará trabalhando conosco em Nosso Lar. O Joe Ribeiro fez Humberto de Campos no filme do Divaldo. Junto com ele aparece nas cenas junto com aquela que fez a Joana de Ângeles, que, enfim, também é famosa, né? O Joe Ribeiro já vai estar conosco em Nosso Lar. Deve estar também finalizando há 2000 anos. E para Nosso Lar, além dessa participação e de outras que eu estou buscando, talvez tenhamos aí uma das atrizes que é uma das maiores damas do teatro brasileiro. Mas essa eu não posso falar até. Só aguardar. Quando estiver pronto, os contadores de fofoca aqui é os microfones da Rádio de Janeiro. Então, quando ele disser fechamos com a atriz, com certeza. A gente vai contar. E se tudo der certo, é possível que ela até venha aqui, hein? Você que vai entrevistar, hein? Se vier, pode contar. Porque é maravilhoso. Assim, não é uma questão de ser tiete de ator, não é isso. Eu digo para vocês que quando a gente assistiu as cenas do filme, a gravação, a gente não estava ali olhando apenas para o Ed Celulari, apenas para o Pietro, para os outros atores. Não era isso. A gente estava vendo o personagem, eles vestidos ali no personagem, a humildade do ator encarnando ali um tarefeiro importantíssimo de Nosso Lar, fazendo aquelas cenas como se fosse o primeiro trabalho que ele estava fazendo. Foi um negócio assim, para nós que conhecemos o que a doutrina espírita propõe para nosso conhecimento, quer saber da preexistência, do que a gente está fazendo aqui agora, o que vai ser no futuro, foi extraordinário a gente ver que, como o Kaique mesmo falou, o clima espiritual que envolve um cenário de gravação de uma cena desse tipo, seja uma gravação de vídeo de um filme, ou seja um ensaio, ou a preparação na coxia para o ator entrar para o palco do teatro, é um clima real, palpável, que a gente sente que está ali, que é uma coisa que é vívida e que eles também sentem. Então, é
extraordinário a gente poder ver, poder participar, a gente poder estar contando isso aqui para vocês. Então, imagina que quem ficou encantado com o Nosso Lar 1, com o Nosso Lar 2 e que está aí esperando o Nosso Lar 3, que a gente já andou em bastidores aí visitando, né, gravações e tudo mais, espera, porque vem aí para o teatro. E o cinema também é um distanciamento, porque você está sentado na plateia olhando o que está acontecendo lá na tela. No teatro, você vai ver a reprodução das cenas que o livro traz ali ao vivo, encarnado numa pessoa. Então, eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Na nossa adaptação de Nosso Lar, na verdade, está sendo feito, como eu falei, primeiro a gente tem ideia, vai atrás da Federação Espírita Brasileira, e depois a gente faz o texto, e depois a revisão do texto, né? Inclusive, tem um dos colaboradores da rádio que está fazendo revisão do texto, Henrique Miranda. Opa! Ele está fazendo doutorado. Na nossa adaptação da obra Nosso Lar, eu estou dando muita ênfase. Quem já leu o livro sabe que ali são várias histórias. A história da Veneranda, a história da colônia Nosso Lar, a história de fulano, de Beltrano, aí vai lá para a história da senhora Laura, né? Isso só para que vocês lembrem, né? Quem lê o livro, a gente fala especificamente do livro, que lembrem que é uma série de subtramas e histórias, né? A gente está deixando muito isso de lado para focar muito no André Luiz e ir fundo na vida do André Luiz com os familiares. Então, a mãe dele vai ter uma importância muito grande. Os familiares dele vão ter importância grande, ainda mais, gente, polêmica à parte, pelo amor de Deus, isso já foi afirmado pelo Chico Xavier em 1975 e pelo Valdo Vieira, que fez parte da série, né? Que o André Luiz foi o Carlos Chagas. Então a gente vai trazer um pouco disso para a peça, né? E as cenas virtuais, virtuais, os cenários e as cenas mesmo já estão sendo feitas, as cenas que vão aparecer no telão, né? Belíssimas, belíssimas. A gente vai dar muita ênfase à pessoa humana e dele com a família dele, sabe? Claro que a gente vai tem que mostrar um pouco de Nosso Lar e tal, mas o nosso viés, a nossa ênfase vai nisso. É o ser humano que um dia foi... É uma coisa que, por exemplo, a Elisa, a importância da Elisa na vida do André Luiz, a importância do próprio pai, apesar de nem aparecer o pai, ele só é citado, né? A gente não vai esconder isso, ou ocultar. A gente vai mostrar isso, que é atualíssimo, né? O pai dele, quem lê o livro sabe que tinha caso contra as 2 mulheres, né? E a mãe dele só descobre no plano espiritual e estava numa situação terrível. E também com aquele outro que eu sempre confundo o nome, gente, apesar de ter adaptado, né? Genésio é ministro, que é um homem, se alguém aí se lembrar, me fale, que o pai dele, esse homem tinha dívidas com o pai dele, e aí o pai dele não perdoa a dívida, a família vai à miséria, e ele reencontra esse homem no plano espiritual falando com ele, ele fica hiper sem graça. Eu esqueci o nome dele, não é Genésio. Eu esqueci o nome dele. É outro também. Então, a gente vai muito por esse viés, entende? Dele, com a realidade da vida, com a realidade dele enquanto espírito e a família dele. A mãe dele aparece em 3 cenas. Tá vendo aí qual é o presente que a Rádio de Janeiro dá para vocês, apesar do aniversário ser nosso? É exatamente deixar vocês a parte das coisas que acontecem. E vocês que estão acompanhando pelo vídeo, né, que vocês estão nos assistindo em vídeo, daqui a pouquinho vocês vão ver que o trailer que Kaique citou aí vai estar disponível para vocês. Vai. Junto com o vídeo aqui, nós estamos com o trailer, para vocês darem uma olhada. Por que trailer? Isso é uma peça teatral. Lembre-se lá atrás, no primeiro momento do nosso bate-papo, que Kaique citou que uma das formas, né, de modernização que a companhia teatral utiliza para as peças é justamente ter cenários que são virtuais, que são gravados. Isso começou lá, né, na época da pandemia, e que se mostrou ser um sucesso extraordinário. Aliás, a gente vai ter que registrar, né, Kaique, que isso é uma técnica usada hoje em dia em tudo. Cinema, teatro, televisão, usa essa técnica desse cenário virtual, que é um cenário que é filme, meio, né? Que é interativo, tudo. O cinema todo mundo usa. E a gente tem aqui no Rio de Janeiro, olha aqui, ó, uma pessoa competentíssima, que pegou isso aí, colocou isso no teatro e está levando isso adiante, que foi um grande sucesso durante a pandemia e que continua sendo agora. Vamos passar o trailer lá no dia 29, e eu posso dizer que a gente se apresentou em Macaé. Quem estava lá em Macaé, que estiver nos assistindo, vai confirmar isso, né? Foi um grito só, porque o trailer está muito bonito. Tá muito humano e dá o tom que a gente quer. Tá muito bonito o trailer.
Então, o que é que a gente vai ficar esperando? Nada, a não ser a gente chegar aqui na rádio e dizer, gente, olha, começa a entrar no ciclo aí, a gente vai trazer de novo o Kaique, ator, quem tiver que a gente trazer aqui vai trazer, porque nosso lar em peça teatral vem aí. Então, isso é para a gente demonstrar que, à medida que uma doutrina como a doutrina espírita, que é uma doutrina progressiva, é uma doutrina que não veio para reafirmar apenas aquilo que a gente já sabia. Pelo contrário, ela veio mostrar a progressão da vida reencarnatória que nós temos. Veio para mostrar que o mundo ele continua seguindo em frente e que novas coisas surgem. Essas coisas não chegam com o intuito de substituir as que já estavam, mas de dar continuidade. Veio dar cumprimento. Lembre-se das palavras de Jesus, eu não vim destruir a lei, mas vim lhe dar cumprimento. Por quê? Porque essa lei ela não era entendida, ela não era compreendida nas suas nuances. Ela era entendida na sua superficialidade e ali superficialmente quantos erros nós cometemos? Por falta de informação, por falta de visão, por falta de entendimento. Então, a doutrina espírita é uma doutrina moderna, no sentido de que ela vai caminhando junto com a evolução da humanidade. A humanidade vai evoluindo, a ciência vai evoluindo, a tecnologia vai evoluindo e a doutrina vai evoluindo junto. Ah, não, doutrina espírita não tem tecnologia. Aqui não tem, gente. André Luiz, quando chegou em nosso lar nos anos 40, assistia à guerra no planeta de lá de cima. Ou de baixo, ou do meio, ou seja lá onde for que vocês querem entender que nosso lar fica. Ele assistia às cenas da guerra. Era num telão que era mostrado para ele o quanto aquele momento tão feio e tão doloroso para o planeta necessitava dos grupos de orações. Era ali que ele via os soldados que caíam no campo de batalha sendo resgatados. E alguém naquela época, nos anos 40, falava em filmagem? Em Cláudia? Em imagem? Não, mas André Luiz falou. E as pessoas disseram, Chico Xavier é louco, está inventando coisa que não existe. Nós estamos sendo ouvidos agora em todas as partes desse planeta. Quem puder colocar Rádio Rio de Janeiro .digital está nos ouvindo, nos vendo. E aonde está a loucura? Em lugar nenhum. Está na realidade. É porque uma coisa que eu percebi fazendo a adaptação da peça, do livro, que nosso lar as casas utilizam energia solar, coisa que está entrando ainda na atualidade, que ele já usa, é tudo lá energia solar. Então, assim, nós somos uma mera imitação da realidade. Lembra-se de André Luiz no Louvre? Quando ele disse, eu conheço esse quadro, está lá no Louvre. Não, você conhece uma cópia, porque o quadro real é esse que está aqui no plano espiritual, ele foi pintado lá primeiro. Então, assim, tudo aquilo que era falado naquela época e que chocou, né, o mundo espírita nos anos 40, hoje é uma realidade. Ninguém mais duvida, porque todo mundo tem seu celularzinho para falar até com a China, com quem quiser, na hora que der vontade. Isso é uma realidade. Então, esse cenário virtual que o Kaique está citando aqui, e que por várias peças nós já vimos sendo apresentado ao público, é uma realidade. É uma forma de transportar a nossa psique para aquele local, no momento. E transporta de forma bem interessante, porque nós utilizamos os nossos sentidos para interagir com o mundo. Um deles é a visão. E aí esse sentido da visão é diferente. Você vê uma página branca com letras pretas ou colorida escrita, e você vê um ser humano como você, encarnado ali, mostrando aquele personagem, vivendo a emoção daquele personagem, os acertos, os erros, os equívocos, as consolações, as renúncias, tudo. A emoção da realidade daquela persona que um dia se vestiu com aqueles nomes que são apresentados ali na peça e que hoje estão do plano espiritual nos mostrando que a gente deve olhar e a gente aprende, né? Aprende com o acerto e aprende com o erro do outro. Não vamos repetir para aprender. A observação também é uma lição. Então, Kaique e você, amigo ouvinte, vocês que vieram aqui, que estão aqui no Estúdio Geraldo de Aquino conosco, a nossa gratidão por vocês não tem palavras que possam dimensionar. Nós estamos fazendo esse trabalho de trazer vocês aqui para vocês entenderem que tudo isso que vocês estão vendo aqui, esse cenário lindo, foi construído por vocês. O engenheiro, arquiteto da rádio pensou, desenhou, imaginou que podia ser assim, que podia ser assado e transformou. Mas para isso nós precisávamos de apoio. E o apoio quem deu foi você, ouvinte, amigo, você, companheiro, você, seguidor da Rádio Rio de Janeiro, que transformou isso aqui em realidade. Hoje nós temos 2 estúdios
que não deixam nada a desejar a nenhum estúdio de nenhum tipo, né? Aliás, Em lugar algum, porque tem o estudo, esse aqui é o Geraldo de Aquino, mas tem também o Gerson Simões Monteiro, que é um estúdio lindíssimo também. E por quê? Porque tem que ser bonito? Por que não? Porque as coisas que Jesus nos apresentou não tem que ser bonita, tem que ser sim. Tem que ser tudo com capricho, tudo com carinho, tudo que a gente olhe e sinta transportar a nossa alma, o nosso eu para aquele lugar. E tudo isso só é possível, a rádio só realiza com vocês. É por isso que nós fazemos isso que estamos fazendo aqui agora. Estamos ofertando para vocês esse presente e vocês já estão nos representando de retorno, porque a peça é em benefício da Rádio Rio de Janeiro, que chega final de ano, início de ano, tem tanta dificuldade para manter esse profissionalismo, porque os amadores somos só nós que estamos no microfone, porque o restante do pessoal aqui é todo mundo muito profissional. São profissionais de mercado de trabalho que a rádio conquista para estar aqui dentro, mas que são profissionais e que nós temos que honrar esse profissionalismo deles. Então, fazer uma peça de teatro, um show, qualquer coisa que a gente faz aqui beneficia a rádio, é manter a rádio na sua missão. não, eu só ia falar essa questão do estúdio. É a primeira vez que eu venho nesse estúdio, né? Que até a última vez que eu vim tinha mesa. Gente, tá belíssimo. Tá parecendo um estúdio de TV mesmo, desses grandes. Tá belíssimo mesmo. Eu devo estar até bonito na tela, parecendo um galã que eu não sou. Todo mundo fica melhor na câmera. Depois o pessoal faz a mágica deles lá e fica tudo um espetáculo. Mas o importante, a beleza de tudo isso está na nossa vontade de divulgar a doutrina, no amor que nós temos pela Rádio Rio de Janeiro, na vontade que a gente tem que a rádio continue crescendo. Nós vamos passar, como outros passaram antes de nós. Nós vamos embora, vamos sair da vida, sair das coisas todas, porque é assim que é. São ciclos que se fecham. Mas outros que virão terão outras ideias e irão apenas melhorando quem começou fez, porque foi isso que a gente fez. A gente melhorou o sonho inicial de quem construiu a Rádio Rio de Janeiro. Posso fazer uma pergunta? Todas. Você conheceu o Geraldo de Aquino ou não? Você chegou depois? Não. O Gerson conheceu, falou que era gente boníssima. Sim. Eu só conheci do... aquele lá de Niterói. O Elmo Queiroz. Gente boníssimo também. Elmo eu conheci muito. Pra cá. Trabalhei muito com ele no Conselho Espírita. Espírita. Conheceram? Trabalhei muito com Elmo no boníssima. Conselho. Eu conheci a partir do Elmo, que eu venho à Rádio Rio de Janeiro. Aliás, eu posso até dar esse testemunho, que era o Elmo e o Célio Berrondo que estavam apresentando um programa à tarde. Não me pergunte qual programa, era naquele estúdio pequeno ali. A gente não vai fazer isso com você, não. Eu não me lembro, mas isso foi em 1999, o ano eu lembro. E aí eu vim aqui para saber, buscar apoio da Rádio Rio de Janeiro, a gente cai de paraquedas, não tinha rede social, nada disso. E aí o Elmo e o Berrondo falaram, não, então você vai dar entrevista com a gente. A primeira entrevista que tinha dado. Eu estava tão nervoso, me pegaram e jogaram no ar. Todos nós aqui, a gente chega aqui sempre assim, alguém vem para fazer alguma coisa e aí tem sempre aquele o que é usado pelo plano espiritual para poder ir compondo, porque há que se ter renovação, né? Então eles vão compondo o staff da rádio. Aí chega, você vem, você pode voltar na outra semana? Você volta, aí a gente vai voltando, quando a gente vê, a gente está. E aí nasce o amor, porque o amor ele não é assim, não existe, eu olhei, fiquei encantado, apaixonado, não. A gente vai construindo, amor é construção de todo dia. E a gente vai construindo esse sentimento, essa vontade, vendo o quanto a rádio faz bem às pessoas, o quanto a rádio é companheira das pessoas. A pandemia esteve aí para mostrar, testificar isso. As pessoas que ficavam em casa sozinhas tinham ali a companhia da rádio para não se sentirem só. Então, isso tudo é a missão da Rádio de Janeiro, que está nos anais da construção da rádio, do surgimento da rádio, e que todos nós que entramos aqui, nós entramos para fazer cumprir essa missão. Então, te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço, Cláudia. Desde que eu te conheci, fiquei encantada com a tua profissionalidade, com a tua forma de apresentar, com o seu talento, com a sua responsabilidade e com a sua capacidade de transportar a plateia que te assiste para aquele mundo que Emmanuel um dia retratou, porque a gente entende que é assim que a história da humanidade é construída. Jesus não trabalhou sozinho. Ele tinha o mecenato dele, mas ele fez o quê? Ele juntou outras pessoas das mais diversas situações para compor o trabalho dele. E assim a rádio sozinha não iria a lugar nenhum. Então, precisava dos ouvintes. Hoje, além de ouvintes, a gente tem plateia. E tem seguidor. 4 companheiros e tem os aqui. parceiros.
E tem as pessoas que nos dão apoio, tem as pessoas que ligam para a gente, tem as pessoas que quando o programa está ao vivo no YouTube, estou te mandando um like, que bom, que assunto maravilhoso. Então, tudo isso são coisas que vão agregando, construindo. Por isso que a gente chama todos eles, e a gente espera que eles pensem assim também de nós. Esta é a família Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Janeiro é uma família, não é um espaço comercial, não é um espaço de proselitismo, é uma família que juntas, as pessoas estão espalhadas pelos vários lugares dessa cidade, desse estado, de outros estados, de outros países, mas juntas nós fazemos a missão da Rádio de Janeiro, que nasceu para divulgar a doutrina dos Espíritos, nasceu para divulgar o Evangelho de Jesus. Então, de novo, eu agradeço a tua parceria desses anos todos, tá? Agradeço o fato de você nos ter como parceiro e ter esse respeito imenso que você tem pela Rádio Rio de Janeiro. E agradeço a você, ouvinte, amigo, que nos dá esse suporte, que nos ouvem, e esperamos que estejamos encerrando esse ciclo de fechar os 54 anos da Rádio Rio de Janeiro, trazendo pessoas aqui, mas outros projetos maravilhosos vêm aí para esse final de ano, para o 2026, tem coisas ótimas para acontecer, e a gente espera que isso tudo aconteça numa realização coletiva entre nós da Rádio Rio de Janeiro, entre os profissionais da Rádio Rio de Janeiro e você que está aí nos assistindo, você que nos acompanha pelo AM, porque a gente se sente honrado de entrar na casa de cada um de vocês às 24 horas, todos os dias, e saber que nós estamos juntos pelos padrões vibratórios que nós conseguimos emitir. Um ótimo final de dia para vocês, um ótimo momento, eu não sei que momento vocês vão estar assistindo o vídeo, mas um ótimo momento de vida para vocês, e nós gostaríamos muito, mas muito mesmo, que vocês fizessem esse trabalho para mostrar que a Ilha do Governador tem um movimento espírita forte, e que esse movimento está aqui para apoiar trabalhos sérios e lindos, como feito pela Companhia Renovarte. Agradeço a cada um de vocês que estão aqui no estúdio conosco. Espero que vocês, de outras vezes que nós fizermos o convite, os convites eles são sempre feitos nos nossos dois programas, o Clube da Fraternidade ou o Movimento Espírita em Foco. É só colocar lá o seu hashtag Eu Quero, e a gente confirma depois, que aí tem as meninas que participam quando a gente faz as promoções, que vocês possam estar aqui conosco outras vezes, fazendo forte esse trabalho que um dia nasceu para divulgar a doutrina, mas que é muito mais que divulgação. É companheirismo, é a confirmação que é para todos. Um grande abraço para todos vocês, nossa gratidão. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.